Fala pessoal, Barbeiro Emerson Soares aqui. Hoje eu estou trazendo esse vídeo mostrando para vocês passo a passo de como eu faço um degradê, no nível de graduação Mid Fade. Como vocês podem ver, eu estou utilizando a minha máquina de acabamento. Ela raspa um pouquinho mais abaixo do que a máquina zero de corte comum. Então eu sempre costumo fazer a marcação de sobrancelha, No final da sobrancelha, para fazer um corte mid, eu uso o ponto do final da sobrancelha como referência. Então eu faço toda a marcação de ponta a ponta, ok? Seguindo aí o formato do crânio, da cabeça de cada cliente. É importante respeitar isso, porque tem gente que acha que a gente deve começar um corte mid fade justamente onde nós estamos começando aí no vídeo, na sobrancelha, e lá na nuca fica muito baixo. Então tenta manter a mesma linha. Ó, como vocês podem ver, tem uma leve curvatura, mas está na mesma medida, na mesma altura. Enquanto isso, já solta o seu dedo aí no like, já se inscreva no canal, nos ajude a fortalecer. O vídeo está só começando, mas já dá essa moralzinha pra gente e eu tenho certeza que você vai gostar do resultado final. Depois de fazer toda a marcação aí com a máquina, numa espessura de mais ou menos um dedo, abaixo aí eu começo a tirar então os cabelos que sobraram, deixo uma linha, uma pequena linha, como referência, para mim poder passar a gilete logo em seguida. Então, tem gente que já faz aí na gilete direto, fica como preferir. Eu faço dessa forma porque a gilete não cansa tanto quando tem já quando tem menos cabelo, Quando a gente raspa com a maquininha assim embaixo, na hora de passar a lâmina, o trabalho fica um pouquinho mais fácil e evita de machucar também e irritar a pele do nosso cliente. E uma coisa que eu gosto muito de fazer, e deixo como sugestão, é sempre limpa bem o seu cliente. A cada passada de máquina, a cada graduação que você faz, passa o espanador, tenta manter ele o mais limpo possível, para não ficar irritando, pinicando os cabelos. Estou colocando a toalha descartável na parte de trás aí da nuca do meu cliente. Eu gosto de usar ela para fazer a limpeza do gel de barbear, na qual eu vou passar agora em seguida. Esse gel aí ele ajuda muito na hora de passar a navalha, evita irritações, traz um conforto e uma experiência melhor para esse corte. Então eu vou passar esse gel de barbear de fora a fora. O legal do gel de barbear é que ele é um produto transparente, então a gente consegue enxergar o que nós estamos fazendo com a lâmina, o perímetro ao qual a gente está passando a lâmina. E além de tudo isso, a gente tem uma experiência muito boa também na execução, mais uma vez, sem dar irritação na pele do cliente. E agora com a gilete, eu estico um pouco a pele do cliente, puxo ela para cima para poder fazer a limpeza onde nós passamos o gel. Logo em seguida, sempre mantendo a limpeza ali na toalha descartável. E agora nesse segundo passo, estou passando a máquina de número 1, com o pente número 1, no topo, na parte superior, para fazer toda a limpeza. Então, independente se na aresta, eu vou usar outras numerações, eu vou passar a máquina 1 em tudo, tá? Em tudo, para garantir que não vá sobrar nenhum vestígio aí e depois no final ficar tendo retrabalhos. Então eu passo a máquina 1 em todo o perímetro onde tem o cabelo.
E como eu disse, sempre mantenha o seu cliente bem limpo. Então use o seu espanador com talco de preferência para ajudar a tirar a aderência do cabelo com a pele. Sempre mantenha ele bem limpo e assim você vai estar gerando mais conforto para ele. Neste terceiro passo, eu pego a máquina de acabamento novamente e passo abaixo da demarcação. Como vocês lembram, eu falei que ia deixar uma marca de um dedo para depois passar a lâmina abaixo. Então, como eu passei a lâmina, fica uma marquinha bem sutil. Mas essa maquininha, usando ela assim, você consegue tirar essa marca tranquilamente. É só caprichar na passada e fazer isso de fora a fora. No quarto passo, então, eu venho com a máquina zero alta. E aí, praticamente, nesse corte, como a gente tem uma transição de gilete para eu vou fazer a espessura de 2 dedos. Basicamente, 2 dedos de zero alta. E abaixo, eu vou fazer a graduação de todos os níveis que essa máquina me possibilita fazer. Ok? Então eu vou baixando a alavanca até fazer com que esse degradê fique bem esfumaçado. Bom, o degradê ele já está começando a ficar mais limpo nessa parte final de zero. Então, como eu disse, usando a alavanca a gente vai ajustando e vendo a necessidade, né, para o tipo de cabelo e o tipo de corte que a gente está fazendo. Então é muito importante entender que a alavanca ela é a sua amiga na hora de fazer um bom degradê. Você tem que saber usar ela. No quinto passo deste corte, eu venho com um pente meio, também conhecido como 0,75. Com esse pente, eu também começo a fazer a limpeza com a alavanca alta, né? Então, com a alavanca alta, eu começo a fazer a limpeza justamente nessa linha forte, como dá para ver no vídeo, né? Nitidamente, a gente vai passar ali. E assim como eu fiz com a zero alta, a gente vai baixando a alavanca até ficar no nível mais baixo e ficar tudo muito bem limpo. Agora o que eu vou fazer? Eu tenho uma outra máquina de corte que é essa Magic Clip. A que eu estava usando dourada é a Gold FX da Babyliss. É uma máquina excelente, só que a lâmina dela é taper, é uma lâmina mais grossa. E essa máquina da Magic Clip da UAU, ela tem uma lâmina fade. E essa lâmina ela é um pouquinho mais serrilhada. Quem tem os dois tipos de máquina vai entender o que eu estou dizendo. Ela tem o espaçamento mais fino entre os dentes e a parte de dentro, a lâmina que vibra, a lâmina que se movimenta, ela é bem serrilhadinha. Então o nível dela de baixo, ela é muito mais eficaz, raspa muito mais do que a Babyliss que eu estava usando. Então ainda tem uma marca exatamente onde eu estou passando agora a máquina e vocês podem observar. Com essa maquininha eu consigo tirar essa marca de zero, total. A Babyliss não deu conta para esse tipo de cabelo. Há quem diz e acha que todo cabelo é cabelo, que todo corte é corte, mas negativo. Eu tenho clientes que eu consigo fazer esse mesmo corte de uma maneira muito rápida e fácil, só com uma máquina de lâmina taper, né, que é igual a Babyliss. Mas não é o caso desse. Esse aqui é um pouquinho mais difícil, você tem que ficar passando muito mais vezes a máquina, porque o cabelo ele nasce muito para baixo, já praticamente rente à pele. Bom pessoal, então é isso, olha só. Aqui eu pego a minha maquininha Magic Clip e além de ter usado ela muito na graduação baixa, na altura baixa, na alavanca baixa, eu também uso ela em alguns momentos alta e vou oscilando para fazer uma limpeza
né, um pouco mais eficaz. Então eu estou dando uma polida aí no meu degradê. E agora vai um segredinho. Vou usar essa máquina. E eu vou usar ela de uma forma diferente do que muitos costumam ver. Para cima, não, mas para baixo, ok? Sempre para baixo. Então eu vou pegar ela e vou passando para baixo. Por quê? Porque vai ficar um pouquinho melhor esse degradê. Ele vai ficar bem esfumaçado e zero marca. Então toda vez que eu faço isso, nesse tipo de corte, qualquer corte que você fizer usando a gilete, e se você está com uma grande dificuldade de tirar a marca entre a gilete, o nível da máquina de acabamento e a zero baixa, usa a shaver. Essa shaver minha é da Endes, mas qualquer shaver você pode usar dessa forma. Pode ir sem medo, tá? Essa máquina só vai arrancar bastante se você fizer de baixo para cima, mas de cima para baixo ela vai tirar o necessário e o suficiente para que o degradê fique muito melhor do que já estava. Bom, o pezinho do cabelo, para demarcar eu vou usar a máquina de acabamento primeiro. Depois que eu faço uma limpeza superficial, eu venho com a lâmina. Com todo cuidado para essa água não cair no olho do cliente, eu faço meio que uma barreira ali com a minha mão, né? Então é isso. Em cada detalhe, gente, mostre o cuidado que você tem. Tem barbeiro que vai jogando água com tudo, escorre, cai no olho do cliente. Não é muito legal, né? Como vocês podem observar, na minha mão esquerda ali, ó, tem uma pulseira. Essa pulseira é a pulseira higiênica, né? E eu faço a limpeza desses cabelinhos que vão sair nela. É muito mais higiênico fazer isso do que passar direto na mão. Sem contar que a gente não corre mais o risco de se cortar, né? Então se você não usa, recomendo, é super barato, vale a pena o custo, tá? O custo é muito baixo se você for fracionar aí por cada cliente. Sem contar que você não precisa trocar, né, essa espuminha, porque ela é removível, você não precisa trocar a cada corte, tá? A limpeza que a gente faz nela é bem pouca. E se você passa um pente, já fica limpinha de novo. Fazendo agora o pezinho deste lado, do lado direito do cliente, é que vocês conseguem observar mais como que eu faço os movimentos. Tanto na horizontal como na vertical, para deixar bem alinhadinho. E sempre procure entender o que o seu cliente gosta. Qual o formato de pezinho, né? De que maneira ele prefere, de qual maneira não agrada. E como esse cabelo é bem baixinho, gente, máquina 1 em cima e gilete na lateral, para deixar o pezinho bem marcado, gera um pouco de desafio, né? Mas olha só, nessa curvatura, após fazer a limpeza para baixo, né, pega, se você ainda não faz isso, inverte a lâmina como eu acabei de fazer e pega de baixo para cima. Aí você vai conseguir uma marcação muito melhor nessa curvatura. Vai ficar bem mais charmoso esse pezinho seu. Daí eu falei para ele que ele estava com corte na régua e ele ficou todo feliz, né? Olha o sorriso do menino. Bom, mais uma vez, fazendo a limpeza, deixando tudo muito bem limpinho, né, a ponto de que o cliente não fique incomodado caso ele não vá tomar um banho ali logo em seguida, tá? Então limpa bem, limpa a orelha, enfim, tira todos os cabelos. Eu uso um talco para ajudar nessa limpeza, fica muito mais fácil assim. Ao desabotoar a capa, na nuca, dá uma caprichada na lâmina, passa a lâmina até embaixo da camiseta, estica um pouquinho a camiseta e passa, limpa bem. Porque se tem uma coisa chata é fazer qualquer corte de cabelo masculino e ficar um monte de cabelo na nuca. Então tenha esse cuidado, deixa bem limpinho. Às vezes o cliente nem vê, mas a mulher dele vê, alguém vê, então deixa bem limpinho. É isso, pessoal, corte finalizado. O que vocês acharam? Então mais uma vez eu peço, deixe o seu like e se inscreva no nosso canal para fortalecer ainda mais.